Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de teologia de hoje. Você que está chegando agora, não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, seu comentário. Na aula de hoje nós vamos estar comentando a respeito do livro de Eclesiastes. Praticamente todos os dias nós utilizamos o espelho na nossa casa ou no trabalho para ver como é que está o nosso visual, nosso cabelo, rosto, não é verdade? E muitas pessoas passam um bom tempo se contemplando em frente ao espelho. Todavia, trata-se apenas de uma observação externa de nós mesmos. E na lição de hoje, nós vamos estar fazendo uso desse objeto para analisar a vida e a nós mesmos por uma observação numa nova perspectiva. Eclesiastes vai ser o espelho que vai ampliar a nossa visão para contemplarmos as verdades da vida e a nossa própria interioridade. Nós precisamos observar algumas coisas para entendermos melhor isso. E a primeira delas é o título do livro. Não há qualquer semelhança entre Eclesiastes e o livro apócrifo chamado Eclesiástico, presente na Bíblia Católica. O Eclesiastes foi aceito pela comunidade judaica como um livro inspirado, ao passo que Eclesiástico não. Por esse motivo, a Bíblia evangélica só traz em seu conteúdo o livro de Eclesiastes. Logo em seu início, o autor se identifica como o pregador ou orador, um nome hebraico para estar designando o Kohelet, que é o título de Eclesiastes, dado ao orador oficial que convoca uma assembleia. E esse termo grego usado para a assembleia é eclésia, daí o nome do livro ser Eclesiastes. Okay? E qual o autor e contexto no livro de Eclesiastes? A autoria do livro ela é muito discutida e não há consenso quanto a este assunto. Alguns rabinos e o reformador Martinho Lutero diziam que Salomão não era o seu autor. No entanto, há fortes indícios da autoria salomônica. O escritor se autodescreve como rei de Jerusalém, filho de Davi, no capítulo 1, verso 1, e os 12 e 16. Então, redator de vários provérbios em Eclesiastes 12, 9. Uma pessoa sábia, rica e que tinha várias mulheres, conforme o capítulo 2, versículos 4 a 9. O estilo reflexivo do livro indica ser obra de alguém que está vivendo uma fase madura o suficiente para descrever com detalhes algumas etapas da vida. A trajetória de Salomão foi marcada por vários deslizes morais e até mesmo espirituais. E agora, na sua velhice, após ter várias experiências que o levaram para longe de Deus, ele descreve para instruir as pessoas a dar valor àquilo que realmente possui valor. E o tema principal é a vaidade da vida sem Deus. E aí, ele vai separar em duas posições, debaixo do céu e acima do céu. Muitos comentaristas de Eclesiastes dizem que há um tom de pessimismo que permeia todo o livro e justificam a tal teoria alegando que Salomão vivia um momento de crise espiritual no fim de sua vida. Já há comentaristas que falam de um estado de completo ceticismo, ou seja, descrença, envolvendo o autor. Todavia, o intérprete do livro deve levar em consideração duas realidades nele estão trabalhadas. Aquilo que está debaixo do céu, capítulo 1, versículo 13, e aquilo que está acima do céu. E com esse pressuposto é possível afirmar que Eclesiastes não é uma obra pessimista, mas uma obra realista. O que a gente pode observar quando ele está falando debaixo do céu? Salomão ele vai escrever esta obra primeiramente descrevendo aquilo que está debaixo do céu, ou debaixo do sol, conforme os capítulos 1, 13 e o 9 a 13. Trata-se da meditação sobre o que acontece na terra.
Uma de suas expressões prediletas é vaidade, cujo significado é algo sem valor e sentido fútil. Esse termo vai aparecer cerca de 35 vezes em Eclesiastes. Salomão utiliza o espelho para contemplar sua vida terrena e conclui que todo esforço dedicado ao trabalho, a ânsia por riqueza, sucesso e prazeres não vão estar significando mais do que meros caprichos humanos, destituídos de um verdadeiro significado. A princípio, todas as coisas não passam de vaidade. Se você encontrasse alguém correndo desesperadamente atrás do vento, tentando capturá-lo, o que você pensaria dessa pessoa? Certamente o consideraria tolo e não muito normal, não é mesmo? Pois bem, para Salomão, este é o retrato da sociedade das pessoas que gastam todo o seu tempo e esforço somente para obter conquistas terrenas. A gente pode confirmar no capítulo 1, verso 14, o capítulo 2, 11 e 26 desse mesmo capítulo. E aí tem o outro ensinamento que ele fala da vaidade, o acima do céu. Todas as coisas serão consideradas vaidade até que o homem reconheça a essência de um plano superior ao terreno. Sem essa perspectiva, por exemplo, não há qualquer diferença entre a morte de um justo ou de um injusto. É importante salientar que no Antigo Testamento não havia uma compreensão da eternidade semelhante à que está contida nas páginas do Novo Testamento. A gente pode confirmar isso no capítulo 3, dos versículos 20 até o 22. Isso deve ser levado em consideração principalmente na leitura de Eclesiastes, quando o foco é apenas o que está debaixo do sol, que é trabalho, estudo, vida sentimental, etc. Tudo será vaidade. Só é possível encontrar o real sentido das coisas se feitas em comunhão com Deus, que é aquele que está acima dos céus. Então, Salomão considerava todas as coisas banais, porque deixou de andar com Deus para viver em função dos prazeres. Pergunta-se, quem deu sabedoria e riqueza a Salomão? Foi o próprio Deus. A gente pode confirmar em 1 Reis 3, 12 e 13. O grande problema de Salomão foi não saber lidar corretamente com as bênçãos recebidas. No espelho de Eclesiastes, somos confrontados a olhar para nós mesmos e para a sociedade atual, que não poucas vezes descarta Deus e seus planos para realizar projetos tão superficiais. E lembrar-se do Criador nos dias da mocidade significa aproveitar todo o nosso vigor para servir a Deus. E aí a gente parte para o ponto 4. Quais são os ensinamentos do livro de Eclesiastes? E nós separamos aqui 4. E essas 4 reflexões vão ser sobre o tempo, sobre a finitude humana, sobre o amor às riquezas e sobre a essência da vida. Quais reflexões que nós podemos ver no livro de Eclesiastes sobre o tempo? Ele começa dizendo assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O capítulo 3, o verso 1 começa dizendo assim, em suas sábias palavras, Salomão vai destacar que a vida humana ela é marcada por diversas fases que alternam entre si. O pregador toma este conceito de tempo que permeia todo o Velho Testamento e faz dele base do seu otimismo. A perspectiva bíblica é muito realista e oposta a algumas teologias propagadas atualmente. Servir a Deus não é sorrir e saltar de alegria a todo momento, pois existe o tempo do choro, o tempo do pranto. O apóstolo Paulo advertiu no Novo Testamento que todos os que querem viver para agradar ao Senhor serão perseguidos em 2 Timóteo 3,12. Todavia, os sofrimentos do tempo presente não podem ser equiparados à glória reservada aos filhos de Deus, conforme Romanos 8,18. E qual a reflexão que nós temos sobre a finitude humana? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as coisas ou de todos os homens, e os vivos que o homem em consideração. Eclesiastes 7,2 vai estar dizendo isso. Você já percebeu a diferença entre o clima de um velório de uma pessoa que já estava doente
e de alguém que morre repentinamente? Parece que no segundo caso, o impacto, a comoção são bem maiores porque ninguém esperava que tal fato acontecesse. Normalmente, esses momentos nos tornam mais reflexivos, pois mostram que não viveremos eternamente na Terra. Por isso, Eclesiastes vai estar fazendo um contraste entre uma situação em que as pessoas só vivem em função do presente, no caso a festa, e é que desperta o ser humano a observar a sua ação e o pensar no futuro, que é justamente o funeral. E esses dois aspectos vão ser ressaltados em Eclesiastes quando se trata de reflexão da vida. Primeiro, que não é possível compreender todos os mistérios da vida. E segundo, a nossa incapacidade de transformar as realidades da vida. A vida vai estar fugindo do nosso controle e é o que Eclesiastes acentua. O término da vida é a única certeza. Por isso nós precisamos refletir a maneira de viver e a vida que nós estamos levando. E sobre as reflexões sobre o amor às riquezas. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. 5:10 de Eclesiastes vai estar falando isso. Uma coisa precisa ser bem esclarecida. O pecado condenado na Bíblia não é a riqueza em si, mas o amor ao dinheiro, conforme a gente pode confirmar em 1 Timóteo 6:10. Há pessoas a quem Deus confere riquezas, mas trata-se de um dom dado por Deus. Em 5:19 de Eclesiastes nós confirmamos isso. Então, o amor ao dinheiro é um dos maiores perigos, porque o ser humano é insaciável. Há pessoas que, com uma simples melhora na condição financeira, se tornam arrogantes, soberbo, autossuficiente, independente até mesmo do Senhor. Então, o dinheiro é uma ferramenta importante para a subsistência humana, mas não pode ser, em hipótese alguma, suplantar o nosso tempo com Deus, com a família, com a igreja, com os amigos, etc. Então, nós precisamos ter certeza que o dinheiro é importante, mas ele não pode virar o nosso Senhor. E a última reflexão é sobre a essência da vida. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. O capítulo 12, verso 13, que nós acabamos de ler, vamos observar que todas as pessoas almejam ter uma vida feliz, mas nem todas conseguem, porque a procuram em lugares errados. E Salomão foi uma das pessoas que buscou alegria em várias coisas. O capítulo 2, do verso 1 ao 8, vai estar mostrando isso. Nem mesmo os status e as regalias do palácio foram capazes de preencher as lacunas existentes em seu coração, motivo pelo qual considerou todas as coisas pura vaidade. Então a essência da vida está contida em Deus e em seus mandamentos. Salomão compreendeu que a pessoa com Deus ela é completa e de nada tem falta. Por isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão: que certa vez alguém disse que há 3 classes de pessoas: as insensatas, as inteligentes e as sábias. A pessoa insensata é aquela que erra, não aprende com os erros e volta a cometê-los. A pessoa inteligente é aquela que, errando uma vez, compreende o que fez e não volta a incidir na mesma falha. E a pessoa sábia, por sua vez, é aquela que não precisa errar para aprender, porque consegue observar lições observando o exemplo de outras pessoas. Ao olharmos novamente para o espelho, com quem será que nós estamos parecendo? Será que com o insensato, com o sábio, com o inteligente? Salomão é o modelo exato de alguém que tardou em aprender com os seus erros, mas temos a oportunidade de trilhar um caminho bem diferente. Nós temos acesso ao livro de Eclesiastes e podemos aprender com os erros cometidos e que foram comentados no livro. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Até a próxima aula, querendo Deus.